Graça e paz, igreja, amém? Estamos muito felizes por... Doriane, por favor. Glória a Deus. Para nós é uma alegria muito grande estarmos com vocês nessa noite, mas eu quero chamar minha esposa aqui à frente. Creio que talvez muitos não nos conhecem. Já faz alguns anos que nós nos desligamos, definitivamente aqui da Igreja Sede. Estamos lá em Porto Canoa. Já faz aproximadamente uns 17 anos, né, amor? 2005, que nós iniciamos o trabalho em Porto Canoa. E talvez muitos de vocês não nos conhecem, Mas nós queremos nos apresentar. Ela vai falar um pouquinho. E eu vou tomar mais parte do tempo. Bom, eu sou a Valuze do Benício. Boa noite a todos. É um privilégio nós estarmos aqui nesta noite. E saiba que o Senhor preparou algo muito especial para cada um de nós. Eu estou na expectativa de receber o melhor de Deus nessa noite. Amém? E nós trabalhamos com Ministério de Família na nossa igreja, trabalhamos com cursos para adolescentes, jovens, casais, pais, mulheres e homens. E mais do que nunca, a igreja do Senhor precisa mesmo estar curada, sarada. E mais do que nunca, nós como povo de Deus, nós precisamos entender que nós é que vamos fazer a diferença nessa terra. Mas para nós fazermos isso, nós temos que estar totalmente, nós mulheres, empoderadas pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E para que os homens sejam homens, sacerdotes de excelência, eles precisam entregar toda a sua autoridade, todo o seu comando nas mãos do Senhor, para que eles sejam homens segundo o coração de Deus. E amados, não é fácil hoje nós, como famílias do Senhor, vivermos neste momento da modernidade, onde os valores estão sendo invertidos, mas nós cremos em princípios, e princípios não se mudam, princípios são eternos. E que a cada dia, cada um de vocês que estão aqui procurando serem pessoas melhores para o Senhor, quando nós amamos, servimos, damos o nosso melhor ao Senhor, nós somos mulheres melhores, nós somos cônjuges melhores, nós somos filhos melhores, nós somos adoradores também melhores. Para nós também é uma gratidão ter nosso pai espiritual. Vai fazer 28 anos que nós estamos debaixo da liderança dele. E se nós chegamos até aqui, é porque primeiramente a boa mão do Senhor nos conduziu. E também deu sabedoria a ele, a pastora Nininha, para nos trazer em vitória. Dias difíceis, dias de luta, mas nós sabemos que aquele que começou a boa obra, ele vai nos guardar até o final. Amém? Então essa é a minha palavra. E eu estou me sentindo honrada de estar aqui nesta noite também. Porque a cada dia Deus requer algo novo da nossa parte. Então, eu também estou com o coração aberto. Se o Senhor requerer algo que eu acho que eu ainda não estou curada, não depositei no altar, que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa mover com autoridade, com graça, porque Ele está presente neste lugar. Amém? Glória a Deus. Eu convido a igreja para abrir a palavra de Deus, lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, Novo Testamento. Terceiro livro do Novo Testamento. Encontra aí primeiramente o livro de Lucas. Quando você encontrar, você diz glória a Deus. Agora vamos para o capítulo 15. Se você encontrou o capítulo, diz glória a Deus. Vamos por parte, irmãos? O pregador chega no púlpito e diz assim: vamos abrir no livro de Sofonias, capítulo X, versículo X, e manda ver, Aquelas pessoas têm dificuldade até encontrar o texto, a mensagem já está no final, Amém, queridos? Encontrou o capítulo 15 de Lucas? Agora vai para o versículo 11. Nós vamos fazer a leitura até o verso 32. Glória a Deus.
Me deram esta responsabilidade, sabe, irmãos, de estar ministrando no primeiro culto de cura de 2018. É uma grande responsabilidade, né? A palavra de Deus nos diz: aquele que muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. Mas a cura, ela vem pela palavra de Deus. Talvez você está aqui nessa noite porque você ouviu falar, talvez de algumas áreas em qual eu trabalho, mas eu quero dizer para você que eu estou aqui debaixo da mão do Senhor Jesus, e quem vai trazer a cura, a resposta para as suas questões é a palavra de Deus. Amém? Vamos fazer a leitura do texto, a partir do versículo 11. Diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi-se, agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Você, por favor, mantenha sua Bíblia aberta, que nós vamos voltar em alguns versículos da palavra de Deus. Feche seus olhos, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra traz cura para a nossa alma, restaura o nosso vigor, alimenta o nosso espírito e cura as nossas feridas. Deus, que a Tua palavra nesta noite possa encontrar um coração disposto a ouvir a Tua palavra e receber, ó Deus, com graça, com sabedoria e com entendimento. Pai, eu coloco-me totalmente na Tua dependência. E sei, Deus, que de mim eu não tenho nada, mas é através do Teu Espírito Santo que o Teu povo será alimentado nessa noite. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra é uma parábola. Jesus, contando esta parábola, ele fala a respeito do filho que saiu de casa, que abandonou o lar, abandonou a igreja, contextualizando,
mas ele voltou para casa, ele voltou ferido, machucado, ele voltou completamente arrependido. Esse é o contexto da parábola, trazendo uma palavra de salvação, uma palavra evangelística. Mas eu quero usar esta palavra, parábola, ela está, e contextualizá-la dentro de um contexto familiar, dentro do ambiente familiar, do sistema familiar, para que nós possamos extrair desta palavra alguns sintomas de uma família enferma, mas também dentro desta palavra encontrar alguns passos para que nós possamos receber a cura de Deus. E todo ser humano, todo indivíduo, independentemente aonde ele nasceu, se é numa família talvez com poder aquisitivo, com poder intelectual, uma família estruturada ou uma família talvez disfuncional, todo indivíduo é dentro da família que ele encontra a capacidade ou as condições mínimas para ele se desenvolver. Todos nós, independentemente do contexto familiar, você e eu nascemos dentro de uma família. E é dentro da família que nós temos a capacidade, nós temos as condições de nos desenvolvermos. Seja na nossa parte afetiva, na nossa parte, na área do amor, na área do caráter. É dentro da família que nós vamos receber todo o contexto, todo o acolhimento para nos tornarmos pessoas melhores ou talvez nos tornarmos pessoas ruins. Mas é dentro da família também que nós encontramos respostas para as nossas situações, para as nossas lutas, para as nossas dificuldades, que muitas vezes nós lutamos dia a dia com ela. E olhando para esta parábola, nós vamos olhar para os atores dessa parábola. O filho mais novo, vamos olhar para a figura do pai e vamos olhar para a figura do filho mais velho. E ao olharmos para esta família, olharmos para este contexto, os atores desta parábola, nós vamos encontrar aqui talvez algumas respostas para aquilo que eu e você talvez desenvolvemos dentro do nosso lar. E é dentro da família que muitas vezes nós somos afetados nas nossas emoções. É dentro da família que nós muitas vezes adoecemos, porque nós nascemos e com o passar dos anos, com o passar dos dias, nós vamos sendo afetados pelas questões que está dentro do nosso lar ou talvez fora do nosso lar. E essas questões, as situações da vida, as insatisfações, as lutas, os problemas, eles nos afetam, e à medida que eles vão nos afetando, muitas vezes nós vamos nos adoecendo. Nós vamos nos tornando pessoas frágeis, pessoas amarguradas, pessoas rancorosas, pessoas sem expectativas, pessoas com medos, pessoas com traumas. Mas não importa qual seja a estrutura familiar que você esteja vivendo, é dentro da sua família que você vai encontrar a resposta de Deus para a sua cura. E vamos olhar dentro desta parábola, vamos conversar com esses atores dessa parábola e vamos encontrar alguns sintomas que nós podemos identificar aqui de uma família enferma ou de enfermidades da alma. Primeiro nós podemos entender no versículo 1 ou versículo 2 que diz assim: e o filho mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Aqui neste texto, nestes dois versículos eu identifico o primeiro sintoma de uma família enferma, o primeiro sintoma de uma enfermidade da alma, que é a insatisfação generalizada ou o desejo de sair. Percebe, querido, que este filho mais moço, um dia ele acorda, ele levanta e tudo se torna talvez sem graça na sua vida. Ele vivia uma vida normal como eu e você, talvez levantava todos os dias, tomava o café, recebia as ordens do pai, ia para o campo trabalhar, cuidar dos empregados, cuidar das coisas do pai. Mas um belo dia esse menino acorda e tudo se torna talvez sem graça para ele. Ele não vê nenhum sentido na vida. Ele não vê talvez nenhuma motivação além de ficar em casa, de cuidar das coisas que tinha a seu fazer.
E ele então chega para o seu pai e diz: pai, me dá a parte dos bens que me cabe, eu já não estou querendo mais continuar com o Senhor, eu estou decidido a ir embora, eu estou decidido a sair, ter uma experiência nova. E o pai prontamente, sabendo que ele estava fazendo um negócio, o pior negócio da sua vida, mas o pai libera, dá a parte que lhe cabe, para que ele pudesse então satisfazer o desejo do seu coração. Mas, queridos, se nós olharmos alguns textos dessa parábola, nós vamos pensar aqui um pouquinho, por que motivo, qual seria a razão deste menino querer sair de casa? Qual seria o motivo da tamanha insatisfação no coração deste jovem? Primeiro, que ele tinha comida farta na mesa. No versículo 17 diz que quando ele estava lá naquele país distante, passando fome, ele lembra da casa do pai, e ele fala: quantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Ou seja, ele tinha comida farta na mesa. Esse jovem, ele tinha um pai amoroso. O versículo 18 nos fala que o pai estava aguardando, e quando ele vinha longe, o pai correu, o abraçou e o beijou. Ou seja, ele tinha um pai perdoador, um pai amoroso, um pai que se importava com ele. Esse menino tinha empregados. No versículo 22 fala que os empregados estavam no campo, e ao chegar o seu irmão perguntou para os seus empregados que era festa, o que estava acontecendo. Ou seja, ele tinha um campo, ele tinha empregados, ele tinha boa roupa. No versículo 22 nos diz isso. Quando ele retorna para casa todo sujo, maltrapilho, o pai então manda dar um banho, trocar roupas novas, deu um anel no seu dedo e sandália nos pés. Aquele jovem tinha um campo para trabalhar, no versículo 25. Ou seja, aquele jovem tinha um lar. Pergunta a você: o que motivo teria esse jovem de sair de casa? Ele não tinha motivo algum. Ele não tinha motivo algum de estar completamente insatisfeito, mas algo entrou no seu coração, uma raiz de descontentamento, uma raiz de desprazer, de aborrecimento, de insatisfação, alimentou a alma deste jovem. E ele então decide sair de casa, e ele não queria mais permanecer na sua casa, e a partir deste momento, ele toma um caminho segundo a vontade do seu coração, trazendo este sintoma, este desejo deste jovem, essa insatisfação, esse desejo de sair de casa. Quantas pessoas, talvez, quantas mulheres, quantos homens, quantos jovens, talvez, você que me ouve nessa noite, talvez não está sendo alimentado por este mesmo desejo, de abandonar o lar, de abandonar a família, de sair de casa. E se lhe perguntar: por que você quer sair de casa? Não sei. Tudo se tornou sem graça. Tudo se tornou sem vida. Talvez esse mesmo sentimento que foi tomado por este coração desse jovem, de desejo de sair de casa, abandonar o lar, talvez seja o mesmo desejo que tem alimentado a sua vida, e com isso você tem guardado no seu coração um descontentamento, tem guardado no seu coração um aborrecimento, um desprazer, uma insatisfação. Mas o Senhor Jesus nessa noite quer trazer à sua memória. O Senhor Jesus quer que você comece a olhar o que está acontecendo ao seu redor. E quantas vezes o apóstolo Paulo nos fala lá no Filipenses capítulo 4, versículo 11, ele diz que nós devemos estar contentes em toda e qualquer situação. Muitas vezes nós só olhamos aquilo que está à nossa frente, e não olhamos o que está ao nosso redor, quanto de benefícios que Deus fez na nossa vida, quantas coisas lindas, quantos livramentos Deus nos deu, quantas coisas maravilhosas o Senhor nos deu, o Senhor fez em nosso favor. Mas que este seja o que possa ser retirado do seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Continuando olhando para o filho mais velho agora. O filho mais velho, no versículo 25, versículo 20 ao 28, diz: ora, o filho mais velho estivera no campo,
E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e lhe perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Primeiro nós percebemos aqui que o filho mais novo, ele foi tomado por um sentimento, por uma insatisfação no seu coração. O desejo de abandonar a casa, abandonar o lar, abandonar a família. Mas este jovem um dia, ele toma consciência, ele lembra da casa do pai, ele lembra que na casa do pai tem pão com fartura. Ele lembra que na casa do pai havia aconchego. Ele lembra na casa do pai havia um campo para ele trabalhar, havia comida. E ele estava passando fome, ele decide então voltar para casa, ele decide então tomar uma decisão e retornar para a casa do pai. E ele volta, arrependido. E o pai o recebe de braços abertos, o pai acolhe aquele menino, o pai então perdoa aquele menino, o pai dá uma festa. O pai convida os vizinhos, convida os parentes, contextualizando, convida toda a parentela, convida os vizinhos e dá uma festa para celebrar o retorno do seu filho que havia saído de casa, que estava perdido. E ele começa então a regozijar-se, começa a colocar a música, havia as danças, a comida. E o irmão mais velho estava no campo, e ele retorna para casa, ele volta de um dia de trabalho, um dia sofrido, um dia de intenso de atividade no campo, produzindo no campo para o pai. E ele ouve as danças, ele ouve a música, ele ouve que aquele dia era um dia diferente, não era um dia comum, de rotina. E ele então chega para um dos empregados e pergunta: o que está acontecendo? O que houve? Há algo diferente aqui em casa, há algo que está acontecendo, eu não estou entendendo. E um dos empregados chega para ele e diz: olha, você não está sabendo? Não lhe falaram nada, não lhe contaram, o seu irmão voltou. O seu irmão voltou e o seu pai o recuperou com saúde, e o seu pai está dando uma festa. E aquele jovem, tomado por um sentimento de amargura e ressentimento, e ele então é alimentado por este desejo de angústia, de rancor no seu coração, e ele lança no rosto dos seus pais, do seu pai, toda essa amargura, esse rancor. E o pai então deixa aquele filho mais novo, se ausenta por hora da festa, aquele momento festivo, aquele momento de graça, aquele momento onde ele estava celebrando a volta do filho mais novo. E ele então volta agora para o filho mais velho, que estava amargurado, que estava cheio de ressentimento, que estava com rancor, com ódio no seu coração. E ele ministra ao coração daquele jovem, do filho mais velho, dizendo: olha, seu irmão voltou, é momento de nós entrarmos na festa, vamos celebrar com ele, vamos celebrar a vida. Mas aquele jovem, tomado de um sentimento de amargura no seu coração, e ele se indignou, e ele não queria entrar na festa do seu irmão. Percebe aqui, queridos? Percebe que esse jovem que saiu, mais novo, ele estava mal. Ele estava talvez descontente. Ele não estava feliz com o tratamento, com a família. Ele não estava feliz com aquilo que ele estava vivendo dentro de casa. Portanto, ele saiu de casa, ele foi embora, teve a sua experiência. Talvez foi infeliz, mas ele volta para casa, mas o filho mais velho estava mal. Esse menino estava dentro de casa, mas guardou um sentimento de amargura. Ele estava, se nós olharmos a fala deste jovem, ele estava pior do que o filho que saiu de casa. Porque o filho que saiu, ele realmente saiu, estava insatisfeito, pediu ao pai: eu quero ir embora, eu quero ter uma experiência. Mas talvez o filho que estava em casa, talvez o desejo dele era de fazer o mesmo. Mas ele permanece dentro de casa, com o coração amargurado, com o coração ressentido e com ódio no seu coração.
Este é mais de um sintomas de que a nossa alma está enferma, de que há algo de mal, de ruim dentro da nossa família, de alguns sintomas dentro da família que algo não está bem, são amargura, ressentimentos, talvez, quem sabe, por uma palavra, por uma atitude, talvez por algo que você ouviu, por algo que falaram com você, e você se alimenta esse sentimento e não consegue liberar o perdão. Mas nessa noite eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus está aqui. E se você é tomado por um sentimento de amargura, de ressentimento, o Senhor vai te libertar nessa noite no poder do nome de Jesus. Esse jovem, ele não aceita, ele não concorda com a atitude do pai. E aqui, querido, ele lança no rosto do pai. Ele ficou indignado, ele ficou revoltado com o pai. E ele fala, ele se indignou e não queria entrar na festa patrocinada pelo seu pai para celebrar a vida à volta do seu irmão. E aí o pai, então, querido, com coração amoroso, chega para aquele filho, começa a trabalhar, entende que aquele filho estava com a alma machucada, estava ferido. O pai percebe que aquele filho estava mal, que aquele filho estava doente, que aquele filho estava convivendo com ele todos os dias. Aquele menino levantava todos os dias, recebia a ordem do pai, ia para o campo trabalhar. Talvez o pai conversava com ele, falava dos planos, falava do filho mais novo que foi embora. Quem sabe ele até talvez conversava com o pai, animava o coração do pai. Estou contextualizando aqui a palavra, queridos, é uma parábola. Talvez esse menino até dava uma força. Talvez esse menino até dava uma palavra de motivação para o seu pai, vendo o seu pai chorando pelos cantos. Mas aquele menino guardava no seu coração um sentimento de rancor, de ódio. Mas ele não abria o seu coração para o seu pai. Talvez ele não dizia para o seu pai: olha, pai, eu estou mal. Eu estou pior do que o meu irmão que saiu de casa, olha para mim. E o pai começa a ministrar o coração daquele filho. O pai começa a dizer para aquele filho que ele é importante, que ele tinha valor. Chama ele também para participar da festa, para participar do momento festivo. Mas quando nós olhamos para o versículo 29, olha aquele que ele diz para o seu pai. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. Queridos, olha o coração desse jovem, olha o estado da alma deste menino. O pai chega para ministrar o seu coração, dizendo: olha, você é importante também, vamos para a festa, vamos lá receber o seu irmão, ele é seu irmão, venha comigo, vamos lá, vamos se alegrar comigo, é um momento importante da minha vida, é um momento onde eu estou restaurando a minha alma, aquela cicatriz que estava aberta no meu coração, depois que este filho foi embora, que meu filho abandonou, mas agora Deus está restaurando a minha alma, venha se alegrar comigo. Mas o coração desse menino estava mal, um complexo de inferioridade, e ele lança no rosto do seu pai, podemos dizer aqui, os seus pecados. Ele lança no rosto do pai toda a amargura do seu coração. E ele fala para o seu pai: olha, pai, eu sempre estive do seu lado. Eu sempre nunca te abandonei. Faça chuva ou faça sol, eu estava aqui do seu lado, trabalhando de sol a sol com você. Este teu irmão,
Este meu irmão, que se diz que é teu filho, foi embora, gastou todos os seus bens, te envergonhou, te desonrou. Ele volta para casa, e o Senhor ainda dá uma festa. E eu que estou com o Senhor aqui, dia após dia, sol após sol, o Senhor nunca me deste um cabrito sequer, para me alegrar com os meus amigos. Ele lança no rosto do seu pai toda a sua amargura. Ele lança no rosto do pai todo aquele sentimento ruim. Quantos de nós, talvez, querido, para nos defender, para nos proteger, muitas vezes nós lançamos no rosto do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dizendo os pecados, falando daquilo que um dia fez ou deixou de fazer. Mas esse menino estava pior do que aquele que saiu. Mas o Senhor quer nessa noite colocar você no lugar de honra nessa noite. O Senhor não quer lhe dar simplesmente um cabrito, mas o Senhor tem preparado para você uma festa, meu irmão. São esses os sintomas que eu anotei, mas existem tantos outros aqui nesse texto que nós podemos identificar, de uma alma ferida, de uma família enferma, uma insatisfação, o desejo de sair de casa, uma amargura, um ressentimento, um complexo de inferioridade, um sentimento de menos-valia. São alguns dos sintomas, são algumas que nós podemos identificar de que algo não vai bem na nossa casa, de que algo não vai bem conosco mesmo. Mas estes atores, essas pessoas, essas figuras desta parábola, eles nos trazem esses sintomas, ele nos mostra esse comportamento nocivo à nossa alma, aos nossos relacionamentos, mas eles também nos apontam o caminho da restauração. Vamos ver comigo no texto? Quais são os passos então, para que eu possa vencer todos esses males que têm afligido a nossa alma, que têm nos machucado tanto? Verso 17 ao versículo 19 diz assim: então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Percebe que este menino, tomado de um sentimento ruim no seu coração, ele pede os seus bens, vai para uma terra distante, tem a sua experiência, e ele então gasta todos os seus bens, gasta toda a sua fortuna, gasta todos os recursos, e ele então começa a passar necessidade. Houve grande fome neste país, e ele então se agrega a na fazenda, daquele país. Ele começa então a trabalhar e é mandado a guardar porcos. E ali havia uma grande fome. O texto nos diz que ele então começa a passar fome. E a única coisa que ele tinha para matar a sua fome, saciar a sua fome, era a lavagem dos porcos. E ele então começa a comer daquela comida. Ele começa então a matar a sua fome e a se alimentar das lavagens, das alfarropas, né? Da ração de porcos. É o que tinha para ele comer. É o que tinha para ele saciar a sua fome. E num belo dia, aquele menino, ele então lembra da casa do pai. E ele então recorda de que na casa do pai tem pão com fartura. Ele lembra que na casa do pai os trabalhadores são tratados com dignidade. Ele lembra que na casa do pai havia pão e ele estava passando fome naquele lugar. E ele diz: levantar-me-ei e vou ter com o meu pai. Aqui, queridos, nesse texto, se este jovem estivesse aqui hoje, ele diria isso para mim e para você.
para que nós possamos superar as nossas lutas, os nossos males, para superar as nossas dificuldades da alma, as nossas lutas, os nossos relacionamentos. Ele diria: o primeiro passo, nós devemos reconhecer que nós fracassamos e pedir ajuda. Com a atitude dele levantar e dizer, caiu em si, ele recorda, ele sabe que ele tomou uma atitude irresponsável, ele não foi feliz, ele reconhece que ele tomou uma atitude precipitada, que ele não foi sábio, ele reconhece que ele fez algo que não era no momento certo. Talvez poderia sair de casa, um dia ele saía de casa, mas no tempo certo, na hora certa, de forma certa. Mas ele então recobra que ele então fez algo que machucou o seu pai, que foi terrível. E ele então reconhece que ele fracassou. E ele lembra que a primeira pessoa que ele deveria pedir ajuda era o seu pai. Quantas pessoas, talvez tomada por um sentimento talvez de precipitação, talvez acha que o momento é esse, talvez está vivendo um momento ruim, está vivendo um momento difícil, e acha que a única solução é sair de casa, é sair da igreja, é quebrar os vínculos de relacionamento, toma uma atitude irresponsável, e reconhece que errou, reconhece que fracassou, mas não abre o coração para pedir ajuda. Esse jovem está nos chamando nessa noite. E se você encontra nessa situação, reconheça que você um dia fracassou. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa os nossos pecados. Mas também o Senhor usa as pessoas para nos curar, para nos restaurar. Segundo passo para nós então encontrarmos a cura, está no versículo 23 e 24, e esse menino recorda a sua casa, e ele volta para casa, e ele vem, e eu imagino o coração desse jovem batendo forte, eu imagino o grau de ansiedade que esse menino está tendo ao voltar para casa, e quanto mais talvez o tempo vai passando, quanto mais ele vai se aproximando da sua casa, talvez as pernas desse jovem, o seu coração, e talvez a palavra, ele ensaia todo um discurso para falar com seu pai, e talvez a vergonha, talvez tantas coisas passam no coração, na mente desse jovem, até chegar ao seu pai. É natural, todos nós talvez enfrentamos esse dilema, mas ele se aproxima da casa do pai, e a palavra de Deus nos diz que o pai o avistou, e o pai corre, abraça, beija, e o pai então perdoa aquele jovem. Mas no versículo 23 e 24 dá uma expressão, um texto que enche meu coração, que diz assim, olha o que o pai diz, ele chega perto do pai, ele pede perdão ao pai, e fala, pai, olha pai, eu fiz uma besteira, e eu cometi um pecado gravíssimo, eu fiz algo que machucou o seu coração, eu desonrei o Senhor, eu fiz algo terrível, eu não deveria ter saído de casa, eu estava insatisfeito da forma como o Senhor estava me tratando, o Senhor talvez estava exigindo demais de mim, eu fui influenciado, eu queria ter uma experiência lá fora, e eu não fui sábio, o Senhor me perdoa, o Senhor me dá uma nova chance. E o pai abraça aquele menino, e o pai diz assim, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo deste menino, uma sandália nos seus pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos. Se este pai estivesse aqui nessa noite, o que ele diria para mim e para você, quando nós estamos, ou se estivermos passando por um momento como esse menino mais novo que saiu de casa, que tomou uma atitude precipitada, que estava vivendo uma desilusão, estava talvez vendo a única porta, a única saída, seria sair de casa, abandonar o lar. Esse pai diria para mim e para você, independentemente da ferida que está aberta,
o perdão incondicional. Você percebe que esse pai, ele não lança no rosto do filho mais novo os pecados dele? Você percebe que esse pai não chega, ele tinha todo o direito de chegar para o filho dele. Ele tinha todo o direito de dizer: olha filho, você me desonrou. Você pegou todos os bens e você causou um problema sério dentro de casa. Você saiu de casa, você me desonrou. E a herança só se dá depois da morte. E você me fez passar uma vergonha. Você causou muitas dores na minha alma. Você abriu um problema, você criou uma situação difícil, uma ferida dentro do lar. O pai tinha todo o direito de lançar no rosto daquele menino tudo o que ele fez. O pai tinha o direito, talvez, de pegar aquele menino e dar uma bela surra, de lançar no seu rosto todos os seus pecados. Mas o pai não o faz. O pai o perdoa. O pai trata das emoções, da ferida daquele menino. Ele estava mal. Ele, naquele momento, ele precisava de acolhimento. Ele precisava receber um ombro amigo. Ele precisava ser tratado das suas feridas físicas, emocionais. Ele precisa ser restabelecido, reinserido novamente no contexto familiar. Ele precisava novamente se sentir seguro, se sentir acolhido, se sentir amparado. Mas a parábola, ela encerra aqui e não nos fala mais nada. Mas talvez, se ela continuasse, o pai talvez teria dado uma bela correção nele, né, irmãos? Estou aqui contextualizando, viu, irmãos? Mas se esse pai estivesse aqui nessa noite, não importa qual seja o tamanho da ferida, talvez da ofensa, não importa qual seja a desonra que você tenha passado, o caminho para a restauração e a cura da sua vida começa hoje com o perdão. É um mandamento de Deus. Você não acorda dizendo assim: hoje eu estou com vontade de perdoar. Não é assim. Eu quero esperar uma ministração, que alguém põe as mãos sobre a minha cabeça, ore por mim, para me ter um desejo de perdoar. Não é assim. Independente da situação que aconteceu, vem acontecendo com você, a palavra de Deus nos diz que você tem que perdoar. Perdoe. E a partir do momento que você perdoa, os benefícios da graça de Deus estará disponível sobre a sua vida. Não retenha o perdão. Mas aí, queridos, a palavra de Deus, a história continua. E o pai então perdoa esse menino. O pai então manda matar o novilho, dar uma festa, simbolizando ali aquele momento de reinserir aquele menino novamente no contexto familiar. E coloca lá aquele anel, dá um banho nele, coloca uma roupa nova. E o pai então insere novamente aquele menino no contexto familiar. E diz para ele: olha, você faz parte da família, você faz parte da minha história. Embora talvez você um dia desejou sair fora, você não queria mais saber, você talvez rompeu o laço, você quebrou a aliança, mas eu estou restaurando a sua aliança novamente nessa noite. E ele começa a dar a festa, e o pai estava feliz, o pai estava contente. Imagina o coração deste pai, imagina a satisfação deste pai, imagina como que ele estava vivendo um momento feliz da sua vida, e ele pensa que está acontecendo ali algo mágico, e ele recuperou o seu filho com vida. E interessante que o filho mais velho, que eu já citei, ele volta para casa, encontra aquelas músicas, as danças, a festa, e ele se revolta, naturalmente. Ele não concorda com aquilo que estava acontecendo, e ele também fica mal.
E o pai então avisa para o pai, chega alguém perto do pai e diz: olha, você está feliz pela volta do seu filho, mas o seu filho, o outro filho lá fora está mal, ele está nervoso, ele está bravejando, ele está falando lá porque você está dando uma festa, enfim. E nós olhamos aqui fazendo uma leitura do texto, imaginamos aqui o pai então, que estava do lado do filho, celebrando com aquele menino a volta para casa, e o pai então dá um tempo na sua agenda com aquele menino, ele para momentaneamente ali, deixa as pessoas ali, o filho celebrando, e ele retira para fora de um outro ambiente da casa, e ele vai lá então ministrar o coração do filho mais velho. E olha o que aqui diz o texto 31, então lhe respondeu o pai, porque o pai lança no coração, no rosto o filho lança no rosto do seu pai, falando que ele não lhe desse nem um cabrito. Ele fala para o pai toda a sua frustração que ele tinha, a sua decepção com o pai, de não reconhecer nele também, que ele poderia dar uma festa. E aí então o filho responde ao pai. Então lhe respondeu o pai, e diz assim: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Queridos, aqui eu aprendo com esse pai, não só a arte, não só o princípio do perdão, mas esse pai agora faz a ponte da reconciliação. Você percebe aqui que o pai, além de perdoar o filho, de acolher aquele filho, exerceu o perdão e abraçou aquele filho, agora ele percebe que havia uma ferida aberta. Ele já tinha identificado isso quando o filho chega todo amargurado para o pai, mas agora ele percebe que há um problema de relacionamento entre o filho mais velho com o filho mais novo, e ele sabe que a partir daquele momento teria um problema sério para ele administrar dentro do lar. Havia uma situação talvez que traria problemas dentro da família, dentro do contexto da família, porque o filho não estava aceitando a atitude do pai, não aceitava o retorno do filho mais novo para casa, e agora o pai tem que exercer, restaurar a conciliação. E aqui, queridos, eu encerro essa fala trazendo o terceiro passo para a cura, é que você e eu precisamos preparar este ambiente da graça de Deus dentro do nosso lar. Muitas vezes você perdoa, muitas vezes você até reconhece que você fracassou, muitas vezes você até pede ajuda, mas você não dá o passo para a reconciliação, para restaurar o relacionamento, para restaurar o ambiente da graça, para que a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus volte a fluir na sua vida. Há quantas pessoas que dizem assim: eu te perdoo, mas eu não quero me relacionar com você. Eu te perdoo, mas eu não quero que você senta na mesma cadeira comigo. Eu te perdoo, mas eu não quero conviver no mesmo espaço com você. Esse pai nos ensina aqui nessa noite, que não importa qual seja o tamanho da ferida que foi aberta no seu coração, não importa qual seja o grau da insatisfação que você esteja, não importa qual seja o que aconteceu com você, comigo e com você, nós precisamos estar abertos para que a graça de Deus, para que o Espírito Santo de Deus nos leve de volta. Nos reconhecemos aonde nós caímos, para que nós desfrutarmos da presença de Deus. Vamos nos colocar de pé, queridos. Glória a Deus. Nós poderíamos cantar uma canção, queridos? Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, feche seus olhos neste momento, queridos. Não sei como você tem
enfrentado todas essas questões que têm afligido a nossa alma. Eu não sei como que você tem lutado dia após dia para superar os problemas de ordem emocionais, de comportamento, de relacionamento, seja ele pessoal, seja ele interpessoal. Eu não sei, mas de uma coisa eu sei, que o mesmo Espírito Santo que um dia me curou, e esta palavra eu estou pregando para mim também, porque um dia eu vivi e essa foi a minha história. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para trazer a cura sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Nós gostaríamos de orar por você. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, se o Espírito do Senhor tocar no seu coração, e se você sente que talvez você está vivenciando alguns desses sintomas, ou outros que eu não citei aqui, você precisa que dar o primeiro passo para que você receba a cura, o perdão de Deus, você vem no altar do Senhor. Nós queremos orar sobre você nessa noite em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção. Aleluia. Te exaltamos nessa noite, Senhor Jesus. Querido, sabe que este jovem, para que a cura viesse sobre a sua vida, ele reconheceu que ele precisava dar o primeiro passo. E se você não reconhecer que você precisa dar o primeiro passo, dizer: Senhor Jesus, eu não consigo perdoar, eu não tenho vontade de perdoar, é difícil demais para mim, mas o Senhor Jesus está dizendo: você consegue. Toma a iniciativa nessa noite, saia do seu lugar, vem aqui em nome de Jesus. Nós queremos orar por você e dizer para você: olha, você consegue, você é bênção de Deus, o Espírito Santo de Deus está sobre você nessa noite. Aleluia, vamos adorar o nosso Deus. E você venha no altar do Senhor, e nós queremos orar por você e lhe abençoar nessa noite em nome de Jesus. Vamos lá, mano. Aleluia. Com seus braços de amor, quero ser como criança,
Todas as vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente. Aleluia. E deixo Louvado de seja o nome do simplesmente Senhor. Aleluia. Glória seja o nome. posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amado, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Glória a Não Deus. posso viver Aleluia. longe do teu Aleluia. Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Fecha seus olhos, queridos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Tu és soberano, Jesus, sobre a nossa vida. O Senhor, ó Deus, é que está no controle das nossas emoções. O Senhor está no controle, Senhor, da nossa casa, da nossa família. O Senhor, ó Deus, que está no controle das nossas vidas. E nessa noite, Jesus, eu te peço, entre com providência sobre a vida de cada pessoa aqui neste lugar. Que o Senhor, Deus, comece a trazer a cura, a restauração. Que o Senhor comece, Jesus, a promover a partir de agora, Jesus, algo novo sobre a vida do teu povo. E que a graça do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor que renova, que traz a cura, que restaura, seja o mediador, meu Deus, na nossa vida. Ó Deus, e que a presença do Senhor, do Todo-Poderoso, esteja sendo derramada sobre o povo de Deus nessa noite. E que o Senhor Jesus, que a boa mão do Senhor, esteja nos abençoando em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus. Amém.